Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! A equação de Euler nos diz o seguinte, que se eu tenho uma função f que depende de x, x ponto, depende explicitamente de x e x ponto, então a minha equação de Euler será df dx menos essa variável que está aqui, d dt de df dx ponto igual a zero. Ou seja, dada a função, a gente sempre procede dessa forma. Se a função f é algo desse tipo, como construir a equação de Euler? df, d menos, essa aqui é a variável independente, d de df igual a zero. As nossas equações de movimento, a nossa segunda lei de Newton é força, que é menos, vamos pensar em uma dimensão, menos gradiente da energia potencial, ou menos d dx, e isso tem que ser massa vezes aceleração. Então eu vou olhar para essa equação aqui, ó, quero construir um f, e esse f eu vou chamar de lagrangiana, que quando eu jogar na equação de Euler, ele vai me dar força é igual massa vezes aceleração. Resultante das forças é igual massa vezes aceleração. Se eu pegar f e diferenciar em relação a x, olha bem, pego f, diferencio em relação a x, eu estou supondo que f é menos isso daqui, mais uma outra função que depende explicitamente de x ponto. Porque quando eu derivar parcialmente em relação a x, isso aqui, ó, df dx, vai ficar menos. E isso é idêntico a quem? A força, correto? Ou seja, se eu supor que f é menos uma energia potencial, mais uma outra constante que depende só de x ponto. Quando eu derivar parcialmente, eu tenho menos df dx, gradiente da energia potencial, ou seja, a força conservativa. Ou seja, eu estou construindo uma função para uma força conservativa. Porque somente essas forças conservativas nós podemos atribuir uma energia potencial. Beleza, então desse lado de cá eu tenho força. Se eu escolher f desse jeito. Quem deve ser essa funçãozinha aqui, do lado direito, para que seja m x dois pontos? Olha, eu tenho a derivada temporal de df dx ponto. Então, df dx ponto vai ficar só aqui, ó, d dt dessa funçãozinha que só depende de x ponto. E isso tem que ser massa vezes aceleração. Então, quem está aqui dentro aqui, ó, que é df dx ponto, quem está aqui dentro aqui, ó, tem que ser algo assim, ó, correto? Veja bem, se eu escolher quem está aqui dentro aqui, mx ponto, quando eu aplicar a derivada temporal, vai ficar outra derivada temporal, massa da aceleração. Então, esse f que eu estou procurando tem que ser. Por quê? Porque se eu derivar uma vez em relação a x ponto, fica isso, mx ponto. Depois, eu aplico a derivada temporal, fica massa da aceleração. Então, do lado esquerdo, se eu supor que f é isso, do lado esquerdo fica m, do lado esquerdo aqui, ó, fica m x dois pontos. E do lado direito fica menos derivada da energia potencial, que é igual a força. Ou seja, com essa minha escolha, eu consigo construir uma função f, que eu não vou chamar mais de f, que agora eu vou chamar de L, ou seja, a lagrangiana, que vai ser a energia cinética menos a energia potencial. Esse caminho T menos V. Onde esse V aqui é energia potencial. E essa energia potencial ela depende somente das coordenadas no nosso caso. Ou seja, se eu estou usando X, ela só depende de X. Y só depende de Y. E T aqui só depende das coordenadas X ponto, Y ponto, por exemplo. O que a gente tem que fazer agora para a gente começar a se inteirar disso? Começar a fazer exemplos.
e depois eu vou colocar isso... Depois eu vou apresentar um ponto de vista... Vou dizer o que é coordenadas generalizadas. Vamos começar a resolver, porque nós já estávamos usando o F. Se eu já estava usando o F, eu troquei o F por L, então vamos usar agora o L para resolver problemas físicos. E depois a gente coloca alguns pingos nos is que ficaram para trás aí. Então vamos lá, o primeiro exemplo nosso, o mais trivial de todos, queda livre. Eu sei que a energia potencial nesse caso, se você ficar em dúvida se é mais, se é menos, se é mais ou menos mgh, mgy, você tem isso aqui para você testar. Ou seja, em uma dimensão, né? Em uma dimensão, a força, que é menos, a força aqui, vetorial, que é menos gradiente de V, em uma dimensão é menos a derivada da energia potencial em relação à variável que você está usando. Beleza, isso aqui é Y, então a força que eu tenho para checar isso daqui, essa é a lei de força. Então aqui, para dar, o referencial está para cima. Então o G aqui a minha aceleração nesse referencial aqui, ou seja, Y, 2 pontos aqui, é menos G. Então, quando eu olho para isso daqui, ó, vou substituir menos. Quando eu derivar em relação a Y, vai ficar mais ou menos mg. Mas como tem que ser a força aqui nesse referencial tem que ser menos mg, tá? Menos mg, então a energia potencial escolhida necessariamente tem que ser isso. Se eu mudo o referencial, vai mudar o sinal. O probleminha é tão simples como esse. Se eu mudar o referencial e falar que o zero da energia potencial não está aqui, vocês terão complicações. Então, se liguem aí, mesmo que no momento pareça trivial. E isso aqui não é geral, isso aqui é uma escolha. Vamos mudar aí. Vou escolher... Vamos botar o zero aqui em cima. Se eu botar o zero aqui em cima, eu tenho que deslocar o meu zero. Aí eu vou pegar y menos esse pedaço. Esse f que virou L agora, ele é uma função de x, x ponto, e t, que é coordenada independente. Ou seja, esse L depende explicitamente de x e x ponto, e não depende explicitamente de t. Essa dependência explicitamente ela tem um significado. Vamos lá. Se não tem dissipação de energia no seu sistema, mesmo que o T apareça ali, isso aí não modifica as equações de Euler. Se a lagrangiana, o fato da gente falar que a lagrangiana depende explicitamente do tempo, significa que o sistema não é conservativo. Mas não quer dizer que se o T aparecer ali, para um sistema conservativo, mesmo que apareça o T, isso significa que, mesmo assim, a gente não assume que a lagrangiana depende do tempo. Vamos substituir na equação de Euler. Vamos pegar isso aqui, botar aqui. Então vai ficar dl dy. Quem é? Menos mg menos derivada temporal de dl dy ponto. Mas quem é dl dy ponto? É isso aqui. Então vai ficar m y é igual a zero. Essa é a solução. Isso de acordo com esse referencial. Tá aí, um outro probleminha trivial. Aparentemente trivial, porque eu posso modificá-lo. Tá aqui, um pêndulo simples. Essa acha que a massa é desprezível. Pergunta-se qual é o período desse pêndulo. Então, quando eu olho para isso, se o referencial tá para cima, assim, desse jeito, e se eu escolher aqui, ó, como sendo zero da energia potencial, então, por quê? Porque se tiver uma partícula aqui em cima em queda livre, se eu olhar uma partícula aqui em cima em queda livre, e eu sei que F é menos gradiente da energia potencial, eu vou chegar à conclusão que a aceleração é menos G. Correto. Então, se vale para isso, vale para qualquer coisa. Qualquer partícula massiva, inclusive essa que está aqui embaixo. Então, a minha energia potencial é isso. Se eu apontasse o Y para baixo, a minha energia potencial seria menos GY, se eu escolher como zero a energia potencial em Y igual a zero. Então, quando eu olho para isso aqui, aí agora eu vou adaptar o meu problema. O Y desse problema é o cateto adjacente aqui, então L cosseno de θ. Menos, né, tá abaixo do Y igual a zero, menos L cosseno de θ. Então, quando eu substituir aqui, ó, menos mg L cosseno de θ. Então, o meu L vai ser igual a 1 meio de m. 1 meio de mv ao quadrado, as coordenadas y ponto ao quadrado mais y 1 meio de m x ponto ao quadrado mais 1 meio
de mv, 1/2 de mvx ao quadrado mais 1/2 de mvy ao quadrado. Se fosse no espaço, 1/2 de mvz ao quadrado. Então, no caso aqui, ó, menos... Quem é a energia potencial? A energia potencial é menos mgl cosseno de θ. Menos com menos mais mgl cosseno de θ. Então, isso daqui, ó, quando eu derivar em relação a x ponto, isso aqui, ó, eu vou ter dependência em θ e θ ponto. Desse lado de cá, eu vou ter dependência em θ e θ ponto. Então, esse x ponto aqui e esse y ponto, eu tenho que procurá-lo. Vamos supor que eu coloco o zero da energia potencial. Tá aí. O zero da energia potencial agora não está aqui no zero, agora está no H. Mas eu sei que se a energia potencial ela é igual a zero, aqui, quando o y era igual a zero, a energia potencial tinha que ser dada por isso. Agora y é igual a h e a energia potencial é igual a zero, esse sinal aqui não pode mudar, porque esse sinal, ao derivar isso, que vai dar mais g nesse referencial. Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui é y menos h, ou seja, a modificação quando eu desloco zero tem que ser menos mgy menos h. Essa constante aqui não pode influenciar no resultado de y2 pontos. Beleza. Vou apagar aqui, vamos continuar com o problema. Temos isso. Essa é a nossa lagrangiana. Qual a dificuldade agora? X ponto aqui, ó. L é uma constante. Derivada de seno é cosseno, então vai ficar L cosseno de θ. Depois, y ponto. X ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Primeiro aqui, ó. L ao quadrado, cosseno ao quadrado. Vou colocar L ao quadrado, θ ponto ao quadrado em evidência. L ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Então, a minha energia cinética ficou 1/2 de m L ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Aí é minha lagrangiana. Na realidade, essa equação agora recebe um outro nome. A gente fala equação de Euler-Lagrange. É igual, olha a lagrangiana. Derivada de cosseno é menos seno. Menos m g L seno de θ. Derivada dl dθ ponto. dl dθ ponto vai ser θ ponto aqui, ó, desce. Né? Desce o 2, mata esse aqui, vai ficar m L quadrado θ ponto. Agora estou derivando parcialmente em relação a θ ponto e depois parcialmente em relação a θ. Pouco importa se aqui aparecesse o t, porque eu sei que é um probleminha que não tem dissipação de energia. Já derivamos. Agora eu vou jogar na equação de Euler. Substituindo na equação de Euler, dl dθ menos mgl seno de θ, tá aqui, menos derivada temporal de dl dθ ponto. Então, menos derivada temporal disso aqui, só θ, que depende do tempo. Então, vai ficar ml ao quadrado, θ, 2 pontos. Isso tudo é igual a zero. Então, jogando todo mundo pro lado de lá, ó, isso aqui vai embora, um Lzinho vai pro beleléu, né? Então, vai ficar θ ponto. Mas θ ponto tem um L multiplicando, ó. Esse L aqui morreu e ficou... Esse L aqui foi embora e a L quadrada aqui morreu. Então vai ficar só um Lzinho. Aí depois eu vou passar a dividir todo mundo por L. Então vai ficar θ ponto mais G, que está aqui, dividido por L. Seno de θ é igual a zero. Essa é a equaçãozinha procurada. É aproximadamente θ, né? Quando θ é bem pequeno. E aí a gente monta, chegamos a uma equação de um movimento harmônico simples. Ou seja, um ômega-s. Ômega ao quadrado fica igual G sobre L, de tal forma que ômega é G sobre L. Então nós temos que ômega ao quadrado é G sobre L, ou seja, ômega é raiz
de G sobre L. T é o período, que é 2π sobre ômega. Quem é ômega? Ômega é isso aqui, mas aqui é 1 sobre ômega. Raiz de L sobre G. Beleza? Agora a gente vai modificar esse problema para algo mais interessante. Tá aí o probleminha. Qual é o período para pequenas oscilações? Quando esse pêndulo simples aqui, ou seja, a massa dessa haste é desprezível, desprezada, eu tenho aqui uma partícula pontual de massa m, isso aqui está subindo com uma aceleração constante A. O que acontece com o período? Quem é o período? Para pequenas oscilações. Então, se eu escolher um referencial assim, ó, aqui vai ser o meu y, aqui o meu x. Existe uma aceleração constante? Então, y é igual a y0 mais v0t mais 1/2 de at ao quadrado. Então, eu estou supondo já que v0y é igual a zero. L, o módulo disso aqui é L cosseno de θ. Mas na hora de eu montar o y, eu vou pegar 1/2 de at ao quadrado menos L cosseno de θ, concordam? Olha só, no instante t igual a zero, quem é o meu y? Menos L cosseno de θ. Aí se você pensar numa partícula livre aqui em cima, nesse referencial, quem é o meu y dois pontos? Meu y dois pontos é menos g, não é? Ah, então a minha força, a minha energia potencial tem que ser mais mgh. Por quê? Porque quando eu tomar menos gradiente dessa energia potencial, a minha energia tem que ser mais mgy. Porque aí isso daqui vai ficar menos mg, que vai me dar isso, ok? Então, quando eu olho o referencial aqui em cima, eu penso sempre numa partícula livre, aqui em cima, em queda livre, aí eu venho mais mgy. Isso escolhendo o meu zero aqui. O zero da energia potencial está aqui. Só que o zero da energia potencial pouco importa, né? Então eu sempre vou escolher o mais simples. Y de zero, energia igual a zero. Beleza. Aí agora eu pego o meu y e jogo aqui. Ó. Quem é energia cinética? X ponto, y ponto, x ponto, 1/2 de m, x ponto ao quadrado, né? Mais y ponto ao quadrado. Quem é a minha energia potencial? mgy. Quem é a minha energia cinética? 1/2 de x ponto, y ponto. Então a minha lagrangiana, a dependência dela é isso aqui, ó. A minha lagrangiana depende de x ponto, y e y ponto, e não depende explicitamente do tempo. Na hora que eu for obter x ponto e y ponto, derivo isso aqui normalmente, do jeito que vocês... Porque são derivadas totais. Na hora que eu derivo y ponto, aqui, ó, a, t, derivada de cosseno é mais seno, ou é menos seno, menos com menos, mais L, seno de θ ponto. Vamos lá, x ponto ao quadrado, L ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ ponto ao quadrado. Y ponto ao quadrado, quadrado do primeiro, A ao quadrado, T ao quadrado do segundo, mais L ao quadrado, seno ao quadrado de θ ponto ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, 2A, T, L, seno de θ ponto. Quando eu somar x ponto ao quadrado com y ponto ao quadrado, ó, eu vou colocar L ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Vai ficar em evidência, vai ficar em parênteses, né? Cosseno ao quadrado, seno de θ. Então, na hora que eu somar os dois, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, o primeiro termo vai sair L ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais isso aqui, mais A ao quadrado, T ao quadrado, mais 2ATL, seno de θ ponto. Agora eu vou escrever minha lagrangiana, que é T menos V. L é igual a T menos V. Então, L é igual T, 1/2 de m vezes x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Tá aqui, ó. Então vai ficar 1/2 disso daí, de m, 1/2 de m, L ao quadrado,
teta ponto ao quadrado mais o meio de m ao quadrado, t ao quadrado, mais o meio, matou com esse 2, m a t l seno de teta, teta ponto, isso aí é só o t, menos v, agora eu vou escrever o menos v, m g 1 meio de at ao quadrado, mais, aqui tem, ó, menos v, né? Então, menos com menos, agora dá mais. Vou escrever aqui, ó. Mais m g l cosseno de teta. Quais são as minhas variáveis aqui, ó? As minhas variáveis são a é uma constante. Então, a minha lagrangiana, mesmo que tenha o t aqui, ó, isso aqui é teta ponto. T não depende explicitamente, porque não é um sistema dissipativo. Eu não precisava explicitar t do ponto de vista formal. Por quê? Porque o t está dentro do y. O y, que é a dependência explícita, é igual a 1 meio de at ao quadrado menos L cosseno de teta. Então, a minha lagrangiana ela depende de x, x ponto, y, y ponto. Okay? Aí eu vou lá e digo quem é y, mas isso sempre foi assim. Porque o meu x, desde o início, também ele dependia de t. Mas eu não precisava colocar o t na lagrangiana. Então é por isso que a lagrangiana não depende explicitamente de t aqui, mesmo o t estando ali. Porque esse t está dentro do y. O y que é a dependência explícita da lagrangiana. Mas eu sou obrigado a fazer isso, então eu não consigo resolver e montar. Então quando aparecer o t aqui, esse t, ele não vai entrar na equação de Euler. A minha equação de Euler, Lagrange, vai ser isso aqui, ó. Ó. Essa é a minha equação de Euler-Lagrange. Teta, ó, teta ponto. Acabou. dl de teta. Vamos derivar isso aqui, ó. Derivada de seno é cosseno. Então vai ficar m a t l cosseno de teta, teta ponto, mais m a t l cosseno de teta, teta ponto, constante, não depende de teta, só depende de teta ponto. Estou derivando parcialmente em relação a teta. Então essa derivada, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá m a t l cosseno de teta, teta ponto, isso aqui dá zero, isso aqui dá derivada de cosseno, é menos seno, menos m g l seno de teta. Agora eu vou derivar em relação a teta ponto. Parcialmente em relação a teta ponto. Tenho esse termo, esse aqui dá zero. Depois eu tenho esse termo aqui de novo. Esse aqui dá zero, esse aqui dá zero. Então eu tenho dois termos, ó, esse daqui que depende de teta pontos. Esse aqui não tem teta ponto. Esse aqui tem um teta ponto. Aqui. Só esses dois termos. Então, dl de teta ponto vai ficar aqui, ó, m, o 2 vem para cá, m, l ao quadrado, teta ponto. Esse aqui, teta ponto tá aqui, ó, mais
MATL seno de θ. MATL seno de θ. Equação de Euler-Lagrange. Eu vou pegar dl dθ menos a derivada temporal de dl dθ ponto. Então eu tenho que tomar a derivada temporal de dl dθ ponto. dl dθ MATL cosseno de θ menos MGL seno de θ menos derivada temporal de dl dθ ponto. Aqui está dl dθ ponto. Derivada temporal. Então aqui vai ser m L ao quadrado, θ 2 pontos. Derivada temporal disso. Menos m é constante, A é constante. Ah, mas aqui, ó, derivada temporal. Tem o T aqui e tem o θ. O θ. Então tem dois termos. Então eu vou derivar aqui primeiro, ó, o Tzinho aqui, ó. Vai ficar M A L seno de θ mais menos aqui, ó, da equação de Euler, menos. Eu só escrevo mais para trocar de linha. Toda vez que eu troco de linha, eu nunca coloco menos. Eu sempre coloco mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Negativo. Beleza. Mais. Agora é menos aqui. Agora eu vou derivar esse termo aqui. Eu já derivei em relação, ó, derivada do primeiro vezes o segundo. Agora, M A T L, derivada de seno de θ em relação ao tempo. Então vai me dar cosseno de θ, θ ponto. Isso tudo é igual a zero. Correto? Esse termo aqui, ó. Tem MATL seno de θ. Aí tem o Tzinho, derivei em relação ao tempo. Mas tem o seno de θ. Então essa outra parte aqui vai ser, ó, MATL, derivada de seno de θ em relação ao tempo. Da cosseno de θ de θ ponto. Isso tudo é igual a zero. Mas olha bem esse termo aqui, ó, MATL cosseno de θ de θ ponto. MATL cosseno de θ de θ ponto. Ou seja, isso morreu com isso. E aí eu fico com esse termo aqui, ó, MAL seno de θ, MGL seno de θ. Então eu vou montar esse negócio assim, ó. Menos M L ao quadrado. E aqui eu vou juntar esse termo aqui, ó, com esse. Menos ML seno de θ aqui, ó, ML seno de θ, ML seno de θ, o que é comum nos dois termos. ML seno de θ, ML seno de θ. Ficou A mais G igual a zero. Então eu cheguei nisso aqui, ó. Vou simplificar. Chegamos. O problema está quase terminado. Para pequenas oscilações, seno de θ igual a θ, isso é um MHS, cujo ômega ao quadrado é igual a isso. Então, ômega é igual a mais G sobre L. O período, que é 2π sobre ômega. O período. Ômega, aqui é 1 sobre ômega, né? Então vai ser descobrimos aí, chegamos ao resultado que nós estávamos... Qual foi a pergunta?
como se modifica o período de um pêndulo simples quando ele é acelerado, né, para cima, quando ele é levantado.